Aleluia, aleluia e aleluia. Queridos e amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos hoje no 10º dia do jejum de 21 dias. Pare de presumir. 21 dias para ser livre de toda ansiedade. Já estamos quase na metade, hein? Então, falta pouco para avançarmos para novos territórios, para novas margens. E a vontade do Senhor é que você cresça em fé, graça e favor todos os dias desse jejum. Pastor, mas está muito difícil, eu estou pensando em desistir. Não, lembra o que eu compartilhei com você ontem? As bases: paz, fé e justiça. Você vai ter vitória completa. Vem comigo, vamos juntos nessa jornada de 21 dias para vencer toda a ansiedade. A essa altura, você já deve ter alguns testemunhos, ou ouvido testemunhos de alguns que estão perto de você. Eu estarei enviando no grupo exclusivo do WhatsApp, daqueles que estão participando conosco do jejum, você deve se lembrar, nós enviamos um link para você fazer um cadastro gratuito. Você coloca apenas o seu nome, telefone e e-mail e já participa do grupo exclusivo do WhatsApp. Nesses grupos, nós temos enviado a confissão do dia e os avisos das orações às 7 horas da manhã e do compartilhar da palavra aqui ao meio-dia. E também o culto online com o pastor Aloysio Silva, também fazendo parte do jejum de 21 dias no Divã da Graça. Amados irmãos, é muita bênção nesses 21 dias, é muito material para você ler, ruminar e compartilhar. Amém? Faço votos e a minha oração é que você cada dia mais esteja desfrutando de paz, de descanso da parte de Deus. Vamos lá para o nosso compartilhar de hoje. Estou na expectativa, eu amo esse capítulo. Dia 10, ou 10º dia, quando o silêncio não é virtude. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio, diz o livro de Provérbios, capítulo 17 e o verso 28. Por muitas vezes, em várias ocasiões, eu já tomei esse versículo como uma orientação bíblica para ficar calado. Mas será que é isso mesmo que o versículo está dizendo? Até o estulto, tolo, quando se cala, é tido por sábio. Mas não significa que ele é sábio. Em algumas ocasiões, o silêncio não é virtude. E sabe por que você tem estado ansioso ou ansiosa? Porque talvez está calado na hora que deveria falar. Vamos ver ocasiões bíblicas onde aconteceram isso? Bem, tem algum momento, pastor, que o silêncio é virtude? Vários momentos. Cerimônia religiosa de casamento, uma colação de grau, um culto. Não é apropriado você ficar ali falando, conversando, uma sessão de cinema. Mas eu vou te dar alguns exemplos onde o silêncio não foi bênção, não foi virtude. Primeiro, o silêncio de Adão. Acompanhe comigo a leitura de Gênesis capítulo 3 e versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia que dela comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa aqui é a ocasião do primeiro pecado. A partir desse momento, o pecado entrou no homem e trouxe todas as misérias, mazelas e maldições que experimentamos hoje. Neste dia, o silêncio não foi bênção. O silêncio de quem? Adão.
Onde Adão estava nesse momento? Desta conversa travada entre a mulher e a serpente. Talvez, meu irmão, sua mulher, seu marido ou sua esposa está agora mesmo conversando com a serpente, através da rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, e você está calado, como se nada tivesse acontecendo. É assim? Só apareceu na hora da comida? Essa história é uma história comum a muitos lares cristãos. O casamento está acabando. Quantas vezes ficamos calados diante de um ataque do inimigo, diante dos nossos filhos, filhos adolescentes que estão se afastando, e você não fala nada, você não chama para conversar, você não ministra graça, oração, jejum, favor. Pastor, mas quando eu falo, piora. Bom, a solução então é se calar. Adão perdeu a casa dele porque se calou. O silêncio não foi bênção nessa hora. Pastor, mas o que eu devo falar? Você deve falar a palavra de Deus. Orientar os seus filhos segundo a palavra de Deus. Orientar a esposa a conversar com o marido segundo a palavra de Deus. O silêncio não é bênção quando você ignora o conflito familiar, conjugal. A maioria prefere se calar diante dos problemas, como se eles fossem passar ou acabar com isso. Não. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça. Transmita graça. Quando você transmitir graça, o outro vai ouvir. Talvez não haja uma mudança imediata. Eu sou pai de filhos adolescentes e de um jovem adulto. Às vezes, como pais, nós falamos ali, aparentemente não muda nada, mas entrou. Porque entrou, porque foi liberado com graça. Você transmitiu graça. Você não falou simplesmente a sua opinião. Você falou a palavra de Deus. E Deus é com você. Deus é contigo, pai. Deus é contigo, mãe. Deus é contigo, esposa. Deus é contigo, líder, pastor, profissional. Fale, mas fale da parte de Deus. Segundo momento em que o silêncio não foi virtude, foi diante de um líder, Saul, o rei de Israel. Foi ungido por Deus para ser o líder da nação. E você sabe, os líderes governam pela palavra. As declarações de um soberano são a ferramenta mais poderosa que ele tem para governar. Portanto, ele não pode ignorar em momentos chaves. Mas Saul fez isso. Quando é que ele ignorou? Diante do inimigo. O texto é longo, não vou ler todo com você, depois você pode ler no seu livro. É 1 Samuel 17:1. Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó. Porém, Saul e seus homens se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram batalha contra os filisteus. Estavam no monte de um lado, então saiu do arraial um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados. E aqui dá os detalhes das armas de Golias. Golias então disparou, declarou às tropas e disse: para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos. Ouvindo Saul e Israel todas essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E Saul fez o quê? Nada. Além de não fazer nada, ele não falou nada. Quem deveria ter lutado com este homem era Saul, mas ele ficou calado. Cada um tem um papel que foi lhe dado diante de Deus. Se você é o chefe da família, meu irmão, se posicione, fale. Mas não falar bruto, autoritário, arrogante, é um falar da parte de Deus. Diante de Deus oramos e diante dos homens falamos. Deus me deu uma posição como pastor da igreja. Eu falo das coisas concernentes à igreja, à obra, o ministério. Adão
por não ter falado, perdeu a família. Mas Saul, por não ter falado, perdeu o reino. Deus nos livre deste mal. O Senhor quer que nos posicionemos para ser levado para um outro nível. Eu sei que você fica com muitos receios e medos, mas daí cai na ansiedade, porque não falou, fica ansioso. Um outro silêncio foi o silêncio de Jesus. Marcos capítulo 14 e verso 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Guardou silêncio. Quando caluniado, Jesus se calou. Mas quando falaram da sua identidade, aí ele falou. Quando falarem de você e quiserem caluniar você, tudo bem. Mas quando falarem de Cristo e da sua igreja, aí você precisa se posicionar. Quando falarem da sua fé, você precisa ser apologético, ou seja, defender a sua fé. Há um outro momento que Jesus falou, ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Continuando a leitura. Tornou a interrogá-lo. O sumo sacerdote lhe diz: és tu o Cristo? Olha só, a identidade. És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Nesse momento, nesta ocasião, Jesus falou. Por que ele falou? Porque tocou na sua identidade. Quando tocar na sua identidade, na mensagem, na igreja, na fé, você precisa se posicionar. Quando falarem da sua família, você precisa se posicionar. Você, irmã, não pode ouvir os outros falando mal a respeito do seu marido e ficar calado, mesmo que seja a sua mãe. Da mesma forma, querido irmão, marido, você precisa se posicionar em favor da sua casa. E o último silêncio é o silêncio de Jairo. Marcos capítulo 5 e versículo 35, diz assim a escritura. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quiseram calar Jairo. O silêncio de Jairo representa o silêncio que outros querem impor a você, não permitindo que o milagre aconteça. Ah, não incomoda mais sua esposa, não, deixa para lá, esse casamento já acabou mesmo. O quê? Não, eu vou sim. Talvez essa palavra é para você. Você está ansioso, você está querendo falar com a sua esposa que saiu de casa? Fale com ela, diga que você a ama. Diga que você ama aquele homem, querida esposa, cujo homem saiu de casa. Fala, volta para casa, volta para o seu lar. Está gerando em você ansiedade, distúrbio de sono, pânico, angústia nos seus filhos. Silêncio de Jairo. Quem é que falou isso? Pessoas que estavam ao redor. Falava ele ainda, a tua filha, porque incomoda o mestre. Interessante, tem uma outra versão aqui, uma outra palavra, em 1 Samuel 17, 28, quando o irmão mais velho se dirige a Davi, ouvindo Eliabe, o irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira contra Davi. Ué, mas o que ele estava fazendo de mal? Acendeu a ira, por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Olha, perguntas capciosas, querem calar você, quando o silêncio não é virtude. Quando? Quando querem impedir a sua bênção. Você está lá na reunião da empresa e não querem permitir que você fale, não querem permitir que você se manifeste. Por quê? Qual razão? Se você é alguém favorecido, abençoado. Ou eu sinto aqui fé para declarar, eu criei, por isso eu falei. Não é eu vi, por isso eu falei não. Não é eu senti, por isso eu falei não. Eu criei, por isso eu falei, pois eu te digo, eu sou abençoado. Eu sou um homem favorecido. Eu sou um pastor bem-sucedido. Eu sou um homem próspero. A minha casa é abençoada. Meu casamento é abençoado. Os meus filhos são ungidos.
Cada dia eu avanço mais no Senhor. E é bom que fique registrado para a glória de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça não se tornou vã. Eu vou falar, eu vou proclamar. Eu espero que você faça o mesmo nesse 10º dia do jejum. Chegou a hora de virar a chave. Chegou a hora de você tomar posse daquilo que é seu. Davi tomou. Saul calou-se, perdeu o reino. E Davi tomou o reino que era dele. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã, que está em profunda ansiedade nesta hora. Por quê? Porque está calado, está aqui, ó, entalado na garganta dele, na garganta dela. Mas ele não vai fazer isso por esforço próprio. Não. Ele vai fazer na hora certa, no momento apropriado e da maneira certa. Deus te dará sabedoria. Eu agora libero uma palavra profética sobre a sua vida. Você que está entalado há anos, talvez há décadas, queria falar com o pai e nunca falou, queria pedir perdão e nunca pediu. Resolva a sua vida hoje. Esta é a oportunidade de Deus falando com você. Compartilha. Se quiser, mande esse vídeo na frente. Prepare o caminho. Mas não fique mais usando o silêncio como se fosse virtude, quando não é. Que Deus te abençoe. Que a graça de Cristo te renove. E que você possa ter discernimento nesse 10º dia do jejum. Fica na paz.